Sejam bem-vindos. Meu nome é Luiz Francisco e eu estou aqui hoje para dar sequência nas leis do triunfo de Napoleão Hill. Hoje nós vamos falar da lei número 8, autocontrole. Essa é uma qualidade que poucas pessoas têm, mas que líderes que desenvolvem esta qualidade do autocontrole possuem um diferencial perante todos os outros. Como todos vocês sabem, nós somos seres emocionais. E às vezes as emoções escapam ao nosso controle. E isso nos atrapalha, porque às vezes nós temos reações adversas e nós sempre somos escravos de tudo aquilo que a gente faz e fala. Né? Ou seja, você é senhor de tudo aquilo que você não disse e escravo de tudo aquilo que você disse. Então, quando você vai para uma discussão acalorada, quando você tenta afirmar posições e estabelecer a sua posição contra outra pessoa, porque aquilo de alguma maneira te afrontou, irritou, ou você até sabe que a pessoa está errada, porém não é discutindo ou você ficar emocionalmente alterado que vai resolver o seu problema. O autocontrole é para todas as posições, se você é empresário, franqueado, sempre, se você tem seu próprio negócio, inclusive se você é empregado, é essencial. Mas aqui nós estamos focando no multinível, onde nós tratamos com pessoas que não são nossos empregados, pessoas que são distribuidores independentes e que têm em você um espelho para poder conseguir. Só que às vezes essas pessoas não fazem o que tem que ser feito, essas pessoas tomam decisões erradas, essas pessoas tiram conclusões precipitadas por causa de vários problemas, às vezes de rede, às vezes de casa, às vezes porque não conseguiu atingir o resultado desejado. E isso às vezes faz com que você olhe para aquilo e veja que o erro está estampado, você sabe aonde aquilo tem que melhorar, porém, você expressa isso de uma maneira errada por falta do autocontrole. Então, o que nós podemos fazer com relação a isso? Eu tenho uma técnica muito grande, porque vocês imaginem o seguinte, eu liderei milhares de pessoas por anos e anos, e eu estou dizendo entre distribuidores, graduados, diamantes, duplos diamantes, clientes, inclusive que todas as empresas têm sua porcentagem de erro, de logística, de atendimento. Então, se você for cair para o embate com as pessoas, você sempre vai perder. Porque aquela máxima que diz que o cliente sempre tem razão, não é evidenciando que mesmo que o cliente sempre tem razão, mas é evidenciando que mesmo ele estando errado, ele está, por algum motivo, ele está reclamando, seja porque ele entendeu de uma maneira errada, sentiu de uma maneira errada ou percebeu de uma maneira errada. Qual é a nossa função como líder? Ouvir, respirar, tentar se colocar no lugar da outra pessoa e aí se fazer perguntas. Né? Ou seja, ouve. E se você fizesse assim? Mas você acha, e até inclusive às vezes no WhatsApp, né? A gente recebe alguma coisa no WhatsApp e já na hora quer responder. Se você está frente a frente com a pessoa, o ideal é você respirar, pensar que aquilo ali é o seu trabalho e pensar que aquela pessoa tem menos experiência do que você. Porque qual é a diferença entre um líder do multinível? Eu estava falando até sobre ontem com alguns líderes a respeito disso. O que eu gosto tanto no multinível? Porque quando a gente está no mundo empresarial e a gente tem um cara que ganhou milhões porque vendeu a companhia ou porque montou um negócio muito bom, e aí, de repente, você encontra alguém que está começando, ele te olha de cima para baixo, porque ele é o cara bem sucedido, e ele olha assim, aí você chega, montou sua empresinha agora, com um funcionário, vai querer falar com o cara, e ele talvez não te dê atenção, né? Talvez ele te trate de cima para baixo, porque ele já é bem sucedido, já tem carro reconhecido, está na revista, e etc. Ele não dá atenção para as pessoas. No multinível, não. No multinível, quando você encontra líderes, né? Líderes de verdade, que são triplos, que são imperiais e que ganharam, e você pergunta, como você conseguiu? Ele senta, ele te olha e te dá atenção. Por quê? Porque ele sabe que você vai chegar nele se você tiver persistência, que você vai chegar aonde ele está. A diferença entre um líder top que chegou e ganhou milhões e você é só atemporal, é só tempo. Ele sabe que é só tempo, que se você seguir, porque no multinível não existem erros novos, né? São sempre os mesmos erros. Então ele pensa, se você tiver persistência, se você fizer o que eu fiz, você chega. Então por isso que ele te trata como um igual. E muito mais do que isso, se você está na rede dele ou se você está na mesma companhia ou até em outras, ele fala o seguinte, bom, esse cara progredindo, indo, ele está empurrando para frente também a minha rede. Se ele está em outra empresa, pode ser que um dia esteja na mesma. Então, ou seja, existe sempre aquela história de que você nunca pode agir na emoção,
de maneira negativa, ou seja, você sempre tem que olhar e se colocar na posição da pessoa e entender o que ela está passando, qual foi o erro dela, respirar, fazer algumas perguntas, perguntar, mas o que te levou a isso? Você foi nos treinamentos? Quais foram os seus sonhos quando você entrou? Quem que te orientou? O que é que está acontecendo? E aí, de repente, com a sua experiência, você fala, vamos fazer o seguinte, por que você não faz isso? Eu vou resolver o seu problema, eu vou te ajudar. E realmente, um líder responsável tem que ter o autocontrole de resolver aquela pessoa que está chegando. Se eu estou por WhatsApp, o que eu faço? Imagina que alguma coisa eu não gostei do que eu recebi, seja pessoal, seja profissional. Eu vou responder na hora? Não. Eu vou dar 1 hora, 2 horas, às vezes até 6 horas. Você lê aquilo de novo, aí você pensa, fala, eu vou dar uma resposta inteligente para que a pessoa pense. Porque se eu for contra ela, se eu afirmar e se eu jogar a minha emoção, ela vai vir com mais emoção para cima de mim. E qual é o meu objetivo? Desarmar a emoção negativa. Então, o autocontrole nós temos que desarmar emoções negativas. Emoção positiva é sempre muito bom, abraço e tal, e aquela história. Mas a emoção negativa, a gente tem que ter o autocontrole. Isso via telefone, via aplicativos ou pessoalmente, o nosso objetivo para ter autocontrole é desarmar emoções negativas. E isso vai fazer você um líder melhor. Essa é a minha dica de hoje. Muito obrigado por assistir esse vídeo e até o nosso próximo vídeo.